Jesus, quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Aleluia, aleluia. Queridos, vamos junto. Tem uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. Quantos estão com expectativa aqui? Diga amém. Não entendi aqui. Quantos estão com expectativa aqui? Diga amém. Meu querido Silas, Camila, te amo. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. É uma palavra muito profunda que Deus ministrou ao meu coração. Não é nada diferente do que Deus já tem feito nessa casa durante esses dias. A verdade é que durante um mês, mais ou menos, a minha esposa teve um sonho. Nesse sonho vinha uma onda enorme, gigantesca. E essa onda, ela cobria a face da terra. Essa onda ia cobrindo algumas pessoas que estavam ali sobre a praia, e ela ia tomando conta. Mas não era uma onda assustadora não. Quando foi um determinado outro irmão de nossa igreja, ele também teve um sonho, que vinha uma onda enorme e estava inundando a sua vida. Quando foi pela segunda vez, a minha esposa, nesse primeiro sonho, ela estava no alto do monte e ela via essas águas cobrindo as pessoas. Nesse outro sonho dela, nesse segundo sonho, ela via novamente uma onda gigante e ela estava agora para ser coberto com essas ondas. E nós entendemos o que Deus tem falado durante esses dias. Tem uma onda de avivamento chegando. Mas só meia dúzia estão crendo, né? Tem uma onda de avivamento chegando. A Bíblia diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e Ele inundaria toda a terra assim como as águas cobrem a terra. Ele inundaria com a sua presença. E eu creio de forma profética que tem chegado esse tempo. Nós vamos entender o propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Fala comigo assim: Deus não faz nada sem propósito. Gil, estudando muito profundamente, eu percebo que nada no grego e no hebraico significa nada. Pegou essa ou não? Entendeu essa ou não? Grego e hebraico, nada significa nada. Então Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Ele faz, há um propósito nisso. Você crê assim ou não? Deus não perde tempo. E eu tenho uma profecia de Deus para entregar a essa casa nessa noite. Você está disposto a receber, sim ou não? Quando Deus Ele traz uma profecia, Pastor Paulinho, certamente mais do que nunca há um propósito imediato nisso que Ele quer realizar. A profecia que eu quero trazer da parte de Deus, ela não é minha. Fala assim: a profecia não é do pastor Heitor. Fala: a profecia é de Deus. Amém? Levanta as suas mãos então, fala assim: Deus, eu quero receber o que o Senhor tem para a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém? A profecia que eu quero compartilhar com você, ela também não é inédita. A profecia que eu quero compartilhar com você é uma profecia que já existe na Bíblia Sagrada, mas ela foi profetizada há muitos e muitos anos atrás, mas ela é tão viva para os dias de hoje. Pastor, que profecia é essa? É a profecia de Enoque. Quantos já ouviram falar aqui na profecia de Enoque? Abra a sua Bíblia comigo, a epístola que Judas escreve, último livro antes de Apocalipse. Encontrou? Diga glória a Deus. Verso de número 14. Judas, verso 14. Judas não tem capítulo, é apenas os versos. Verso 14 diz assim a palavra do Senhor: Enoque
o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Você pode dar um glória a Deus? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Espírito Santo, meu amigo, o Senhor já tem falado durante esses dias, o Senhor já tem ministrado coisas tão profundas nesse lugar. Pai, o Senhor tem usado a paternidade nessa casa, trazendo alinhamento espiritual, trazendo sim uma visão espiritual. Espírito Santo, eu quero apenas ser canal do Senhor para acrescentar a tua obra. Não me permita deixar atrapalhar o que o Senhor quer fazer, mas que eu venha aqui cumprir o teu propósito nessa noite, ser canal de bênção na vida dos teus filhos e nessa igreja, pois eu creio que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é o Deus deste lugar. Por isso nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso entendimento para compreender a tua palavra. É o que nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Quem pode dizer amém junto comigo? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. É muito importante, quando você ouve a palavra de Deus, você compreendê-la. A Bíblia diz que a terra boa, que produz fruto a 30, 60, 100 por um, ela é a terra que ouve a palavra do Senhor e compreende. Fala assim comigo: ouvir e compreender são as condições para frutificar. Amém ou não amém? Na verdade, você nunca vai ver ninguém frutificar, alguém que não compreende nada. Qualquer pessoa que começa a frutificar na vida, ela compreendeu acerca de alguma coisa. Até na vida profissional, ninguém dá fruto se não compreendeu o que está fazendo. Quem está comigo aqui, diga amém. A respeito do que Deus quer também fazer conosco, nós precisamos compreender o que Ele quer falar conosco. E quando eu compreendo, pastor Tiago, agora sim eu estou pronto para frutificar. Agora sim eu estou propício a produzir fruto internamente. Alguns com sua capacidade 30, outros 60, outros até mesmo 100 por um. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas como eu já vinha dizendo, Deus tem um propósito. E eu tenho absoluta certeza que nesse propósito, Deus quer nos alinhar o mais depressa possível, porque há uma onda de avivamento vindo aí. Tem uma onda de avivamento vindo para esse tempo final. Tem uma onda já chegando, e eu já profetizo que essa onda já chegou. Essa onda já está nessa casa. E eu vim aqui apenas para mergulhar junto também, que eu quero surfar nessa onda. Amém ou não amém? Quem quer surfar nessa onda e dar um glória a Deus? Aleluia. Falar em surfar, o apóstolo gosta. Aleluia. Queridos, mas o que então quer dizer? O que Deus quer falar conosco hoje a respeito dessa profecia de Enoque? É uma profecia não tão fácil de você trazer. Normalmente, quando eu sou encarregado pelo Espírito Santo, normalmente eu tenho que vir e trazer 2 pedras. E normalmente quando eu venho trazendo as pedras de Deus para confrontar você, para alinhar você pelo Espírito, porque Deus está com pressa, normalmente eu já peço para você preparar a sua mão e colocar na sua cabeça e dizer: quem está comigo aí, diga amém. Irmãos, o que Enoque de fato profetiza? Quem é Enoque? O Enoque é o 7º depois de Adão. Gênesis capítulo 5 começa a falar da genealogia de Adão, e Enoque então é o 7º. É aquele mesmo que diz a Bíblia que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque era amigo de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Quantos aqui são amigos do Espírito Santo aqui? Diga aleluia. Agora diz a Bíblia que há uma profecia de Enoque, pastor Paulinho. Enoque profetizou acerca de quem? A Bíblia diz aqui no verso 14 que foi a respeito destes que Enoque profetizou. Foi a respeito de quem? Para quem Enoque profetizou? E aqui mesmo Judas relata. Judas mesmo relata sobre pessoas semelhantes a essas que também Enoque
o sétimo depois de Adão, tinha profetizado. Quem eram essas pessoas? Presta atenção comigo aqui. Que pessoas são essas que receberam primeiramente a profecia de Enoque? Primeiro a gente precisa entender para quem é essa profecia. Olha comigo aí no verso de número 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes de que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: ai. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitaram autoridades e difamam os seres celestiais. Presta atenção comigo aqui agora, no verso de número 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Somente até aí. A quem Enoque profetiza? Diz a Bíblia que Judas escreve. Agora, quando Judas está escrevendo isso, é aproximadamente 70 depois já de Cristo. Já não era mais no tempo de Enoque. Enoque era o sétimo depois de Adão, irmãos. Enoque era antes de Noé. Mas diz a palavra do Senhor que agora a profecia de Enoque, Judas relata que ela também foi para esses que agora estão vivendo no tempo depois de Jesus. Por que eu quero dizer isso para você? Que essa profecia de Enoque, ela foi antes de Noé. Judas agora escreve dizendo que também ela é para os dias daqueles, depois de Cristo. E eu agora pelo Espírito, estou dizendo que essa profecia de Enoque também é para os dias de hoje. Na verdade ela não mudou, só mudou o contemporâneo. Mas a verdade é que agora Judas relata que havia homens que estavam transformando a graça de Deus, pastor Paulinho, em libertinagem. Eram homens que estavam escandalizando, rejeitando a graça de Deus, fazendo do Evangelho uma exposição ao escândalo publicamente. Agora são pessoas que decidiram viver da sua forma, são pessoas que decidiram pastorear a sua própria vida, são pessoas que decidiram viver plenamente da sua forma. Só que ainda há algo mais forte. Judas escreve que pessoas como essas estão sendo infiltradas no nosso meio. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: ai, mas aqui não tem pessoas semelhantes assim não. Aqui não. Essa palavra de Deus ela é só para nos alinhar e alertar, porque tem pessoas que se infiltram assim para contaminar, para destruir o Evangelho, para minar, para tirar a vida de Cristo, dizendo que você pode tudo. Ei, pelo contrário, Paulo diz que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. É ou não? Amém ou não amém? São homens que agora se perderam na fé. São pessoas que agora se perderam na fé, vivem de qualquer forma, acreditando que estão debaixo da graça, mas vivendo uma libertinagem. Irmãos, uma vez eu ouvi algo do pastor Luciano Subirá, que me deixou muito impactado. Muitas vezes a gente fala que o pecado leva alguém para o céu, né? Durante a minha vida inteira, desde a infância, eu fui criado no Evangelho, eu sempre pensei sobre isso. Mas depois dessa evidência clara, eu tive que recordar os meus conceitos. Se pecado levasse alguém para o céu,
então eu e você não iríamos para o céu, porque diz a Bíblia que se alguém disser que não tem pecado, amém ou não amém? O que de fato leva alguém para o inferno não é simplesmente o pecado, mas Gil, é rejeitar a graça. Quem está comigo aqui, diga amém. O pecado não leva ninguém para o inferno, mas o rejeitar a graça de Deus pode levar ao inferno. Porque a graça de Deus é a remissão, é a justificação, porque pecados nós falhamos. Mas agora quando eu rejeito a graça, o que é isso? Eu anulo, eu decido viver do jeito que eu quero, eu rejeito completamente o sacrifício de Cristo na cruz, decido viver da minha forma. Judas começa a escrever a respeito desses homens, que foi por causa de homens como esses que também profetizou Enoque. E aí é onde eu entrei em crise, irmãos. O que é então que Enoque profetizou? Aqui ele já começa a dizer algumas coisas. No verso de número 15, ele diz no verso 14 que o Senhor vinha com milhares e milhares de seus santos para julgar. Fala assim comigo: o Senhor vem para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de seus atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Eu tentando entender essa profecia, eu comecei a estudar sobre a vida de Enoque. A gente vai lá para Gênesis capítulo de número 5. Abre a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 5. Começa a falar a respeito da genealogia. Quando chega agora no verso de número 18, diz a Bíblia que aos 662 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou. Aos 65 anos, Enoque gerou. Quem? Quem? Sabe muito, hein, varão? Coisa linda, hein? Ele gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Segura aí. Depois, o único texto que você vai ouvir falar de Enoque é em Hebreus. Hebreus, Judas, Gênesis. E eu não encontrei nada que fosse mais claro a respeito da profecia de Enoque. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Mas estudando mais a fundo, mais profundamente, você só vai conseguir enxergar a profecia de Enoque no nome de seu filho. Enoque gerou quem, varão? O que tem a ver Matusalém com a profecia? Pois é, a profecia de Deus através da vida de Enoque, ela está, pastor Paulinho, agora implantada no nome de seu filho. Lembra? O apóstolo cansa de dizer isso, eu aprendi com o apóstolo. Pai dá destino para filho, amém ou não amém? Tome muito cuidado quando você vai colocar o nome em alguma coisa. A Bíblia é muito profética a respeito disso, sim ou não? Porque nome tem um significado muito profundo, tem ou não? Eu já tenho 2 filhos, Ana Beatriz, que significa, a Ana Beatriz é graciosa, cheia de alegria, contém muita graça. John, que é a tradução portuguesa para ela é João, também é graça, é gracioso. É muita graça de Deus lá em casa, amém ou não amém? Tem que ter graça para ter criança, sim ou não? Fala a verdade. E agora está vindo o terceiro. É porque tem muita graça lá em casa, querido. É muita graça, Deus concedeu mais uma graça. E glória a Deus por isso, amém? Deus é fiel.
Se Deus mandou é porque Ele tem propósito, amém? Mas agora eu falei com Deus que não precisa dele mandar mais não. E senão quem sai da graça sou eu. Aleluia. Mas o nome ele é algo muito profético. Agora a profecia de Enoque, você só vai conseguir entender quando você entender o significado de Matusalém. Quando agora Matusalém nasce, Deus, essa profecia ela não é qualquer. Deus dá esse nome a Enoque, e Enoque agora profetiza, traz a profecia de Deus sobre a terra, através do seu filho. Matusalém tem um significado muito profundo. O significado de Matusalém é o seguinte: olha, no tempo que este morrer, algo irá acontecer. Quem está entendendo aqui? Presta atenção aqui, gente. Como é que um pai coloca o nome de um filho, já dando destino para algo que irá acontecer? Olha, quando este morrer, algo irá acontecer. Quando este morrer, algo está por vir. Quem está comigo aqui, diga amém. Você imagine agora Matusalém andando sobre a terra. Você imagine as chacotas que o rapaz devia ser zoado. Primeiro que esse nome já é bonito, né? Matusalém, né? Você imagine agora, o camarada olha assim, cuidado, hein? Porque quando esse aí morrer, algo vai acontecer, hein? Olha, cuidado que quando aquele ali morrer, você já viu que algo vai acontecer. A verdade é que Deus, já naquele tempo, diz a Bíblia, que havia se entristecido com a raça humana. Havia se entristecido com a raça humana. E agora Enoque, um homem cheio de Deus, andava com Deus. Ele traz a profecia de Deus sobre a terra, através do nome do seu filho. E ele declara, olha, quando este morrer, algo está por vir. Quando este morrer, algo irá acontecer. Alguns estudiosos ainda afirmam mais profundamente, que numa maneira mais clara, algumas traduções diriam que quando este morrer, o juízo de Deus virá. Preste atenção aqui. Matusalém, quando este morrer, o juízo de Deus virá. Você conhece a Deus, sim ou não? Você conhece os atributos de Deus, sim ou não? Muitas das vezes, uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa num seminário, numa faculdade de teologia. Faculdade hoje de teologia, essas que são reconhecidas pelo MEC, elas não podem ter embasamento nenhum de fé. Havia um fórum dentro daquela faculdade de teologia a respeito de quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Deus? E teve um comentário de uma pessoa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, nos tempos de hoje, se a gente quer saber quem é Deus, a gente precisa conhecer a sua palavra. Porque hoje em dia, no contemporâneo de hoje, todo mundo está criando para si o seu próprio Deus. Todo mundo hoje, nos tempos de hoje, tem criado para si, irmãos, Deus através das suas próprias experiências. Se você for ver, o budista tem o seu Deus, o homossexual tem o seu Deus. Volto a dizer, eu amo a todos, mas a verdade ela precisa ser dita. Estão fazendo para si o seu próprio Deus. Ah, mas Deus é amor. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que a graça tem sido transformada em libertinagem. Talvez você não conheça, mas hoje tem igrejas de homossexuais. Tem igrejas em São Paulo com mais de 500 membros para homossexuais. Porque na teoria Deus é amor. E é verdade. É um dos atributos dele, sim ou não? Sim ou não? Só que também Deus é santo. Deus é santo ou não? É tão forte
que Moisés escreve uma lei, pastor Paulinho, que diz que quando alguém fosse jurar por algo, deveria jurar por algo ou por aquilo que seja maior do que ela. Por isso que nós temos uma cultura desde criança, né? Eu juro pelo meu pai. Quem já fez isso? Só eu que fiz, né? Quem já fez isso aqui? Bota a mão na cabeça assim, ai. Eu juro pela minha mãe, que eu estou te falando. É uma cultura. Por que isso? Biblicamente, Moisés declarou que quando você fosse jurar por algo, você deveria jurar por aquilo que é maior. Agora diz a Bíblia Sagrada, irmãos, preste atenção, que quando Deus ele firma uma aliança com Israel, ele fala assim: olha, agora eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e eu firmo isso, eu juro isso. Por quê? O que é maior do que Deus? Deus diz assim: eu firmo isso perante a minha santidade. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Se na lei diz que você, quando for jurar algo, você tem que jurar por aquilo que é maior. O próprio Deus, o nosso Deus, quando ele foi firmar uma aliança com Israel, ele falou: olha, hoje eu firmo por aquilo que ele mesmo se considera ser maior, pela minha santidade. Sabe por quê, irmão? Porque não há ninguém santo como Deus. Não há ninguém que seja santo como Deus. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Deus ele é amor, mas ele também é santo. E a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. A Bíblia diz que agora Deus nos chama de santos. Nós somos os santos do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Nós somos os separados de Deus. Nós somos os escolhidos para viver como Paulo diz em Gálatas capítulo 2 verso 20. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Amém ou não amém? Deus ele tem os seus atributos. Deus é amor, Deus é misericordioso, sim ou não? Mas Deus também ele é juiz. Você acha que é ou não? A Bíblia diz que há pessoas que tremem diante dos outros homens. E aí Jesus diz assim: vocês não devem tremer diante disso, vocês devem tremer daqueles que têm poder de matar e ainda lançar ao inferno. Agora, Deus ele também é juiz. Ele é justo, ele é correto, ele é santo. E agora diz a Bíblia Sagrada que Deus, através de Enoque, lança essa profecia. Enoque traz essa profecia de Matusalém: quando este morrer, algo irá acontecer, o juízo de Deus virá. O que é isso? Você começa agora a acompanhar comigo aqui, que agora depois que Matusalém, diz a Bíblia aqui, ó, presta atenção aqui, ó, verso de número 25, aos 187 anos, fala comigo assim, aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969, fala assim comigo, 969. Se com 182 ele gerou Lameque, agora diz a Bíblia, com 187, perdão, agora diz a Bíblia no verso 28, que aos 182 Lameque gerou um filho e deu o nome de Noé. Se você agora for computar os 187 que Matusalém tinha quando gerou Lameque, mais agora 182 quando Lameque gera Noé, ele tinha 369. Quem está comigo aqui, diga amém. Então quando Noé nasce, vamos ver se você está ligado, Matusalém tinha quantos anos? Quantos anos? 369. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. A gente só consegue agora entender que profecia é essa quando a gente agora olha o capítulo 7 de Gênesis. No verso de número 6, diz a Bíblia Sagrada o seguinte, que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre...
Significado de Matusalém: quando este morrer, algo está para acontecer. Ou quando este morrer, o juízo de Deus virá. Quando Noé tinha 600 anos, Matusalém automaticamente deveria ter 969. Diz a Bíblia que veio um dilúvio. Durante a minha vida inteira, desde a infância, eu fui criado no Evangelho. E eu conhecia, quando eu ouvia falar Matusalém, eu lembrava, sabe de quê? Quando você ouve a palavra Matusalém, o que você recorda? O homem mais velho, né? Pois é. Quando agora você ouvir a palavra Matusalém, você não vai mais lembrar de que ele é o homem mais velho, mas você vai lembrar que Matusalém, ele viveu o máximo de vida possível, porque ele sim foi a graça de Deus externada, porque no tempo que ele morresse, o juízo iria acontecer. E agora quando ele morre, diz a Bíblia que vem um dilúvio sobre a terra. Veio um dilúvio sobre toda a terra. Quando eu olho agora e lembro de Matusalém, o significado que me vem à cabeça é que o juízo de Deus vem. O juízo de Deus veio, o juízo de Deus continua vindo. O que isso quer dizer com os dias de hoje, pastor? Eu não sei você, mas eu tenho uma fé e acredito muito que nós estamos na última hora. Nós estamos nos últimos dias. De fato, Deus quer trazer sim um alinhamento pleno, porque há vidas a serem salvas, há vidas que precisam se posicionar de forma plena no Evangelho, há pessoas que precisam parar de brincar com o Evangelho. Por quê, irmãos? Porque da mesma forma que Enoque profetizou que um dia viria o juízo de Deus, também há em Mateus capítulo 24, que no dia da vinda do homem será num piscar de olhos. No dia da vinda do homem, será como um piscar de olhos. Jesus fala a respeito disso agora em Mateus capítulo 25, ele compara 10 noivas. 5 delas ficam. Não é brincadeira. Nós estamos falando de 50%, irmãos. Não é um número pequeno. Nós estamos falando de 50%. 50%. Agora, pastor, então o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, o que eu vim aqui como profeta de Deus na sua vida é dizer que essa profecia, ela foi no tempo de Enoque. Judas agora reescreve ela e diz: também foi por causa de homens como esse que veio a profecia de Enoque. Há um juízo que está por vir, e eu quero te alertar: não adianta brincar com o Evangelho. Deus está com pressa de resgatarmos as almas. Há um avivamento que está por vir, mas eu não vejo avivamento sem santidade. Não vejo. Ou então não é o Evangelho que eu conheço. Se você for parar para analisar, a Bíblia fala de homens que foram usados por Deus, que pagaram um preço, sacrifício, sofreram cortes na carne por causa do Evangelho. Jesus disse que aquele que perde a sua vida aqui, ele ganha lá. É perder para ganhar. Perder para ganhar. Só que agora a gente vive uma cultura, irmãos, numa cultura que hoje agora é moda. Ir ao culto, ir à celebração de Deus, ir a uma reunião de célula, isso é moda. Ei, modismo não leva ninguém ao céu. Modismo não leva a avivamento nenhum. Avivamento que é avivamento é quando é cortado na carne, é quando há uma busca por santidade, é quando há um clamor verdadeiro em Deus. Você começa a ver história de homens, bibliografias de homens que viveram avivamento, que foram usados por Deus para trazer avivamento, e eu não vejo nenhum deles que não vieram por trás de uma contínua oração. A Bíblia diz que John Wesley, você conhece a história de John Wesley? Alguns que afirmam em sua bibliografia que ele orava
12 horas. 12 horas é pesado, né? Às vezes eu estou orando 10 minutos, eu já não sei nem mais o que falar. Há uma frase de Spurgeon: eu posso fazer muito depois de ter orado, mas eu não posso fazer nada até que tenha tido orado. Não tem avivamento sem santidade, sem intimidade com Deus. Agora, ei, irmãos, entenda o que eu estou te falando no espírito. Não dá para viver uma vida dupla e achar que está sentindo a presença de Deus. Eu não conheço esse Deus. Você pode estar sentindo alguma emoção, alguma coisa, pela misericórdia de Deus Ele está tentando te alinhar. Mas não tem como viver uma vida dupla, o pecado lá fora. Eu chego aqui, eu choro, mas eu saio e saio convicto que sei que é pecado, mas mesmo assim decido ir. Apóstolo, eu não escolhi pregar isso, eu nem queria pregar isso. Mas o evangelho é sério. O evangelho é sério. Sabe por quê? Deus está contando comigo e por você para uma grande obra. Não dá para a gente levar de qualquer forma. Jesus disse que aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não é comigo, é contra mim. Ei, vem cá. Você precisa escolher que lado que você está, meu irmão. Você precisa escolher que lado que você está. Você precisa escolher qual time que você está jogando. Tem gente que não está e ainda quando está para atrapalhar. Aqui não deve ter desse negócio não. Parece que está para atrapalhar, parece que está para puxar o negócio para trás. Só chega com palavra negativa, não soma com nada. Ei, você precisa identificar qual é o lado que você está, meu irmão. Deus está com pressa, há uma onda de avivamento. Ei, deixa eu te falar um negócio. Quando a minha esposa via essa onda, ela via um punhado de gente fora dela. Sabe por quê, irmãos? Não existe onda de avivamento vindo do evangelho do seu jeito, não. Deus diz a Bíblia que no seu evangelho Ele estabelece autoridades, Ele estabelece paternidade. O avivamento ele vem de cima para baixo. A Bíblia diz que o óleo ele desce sobre a cabeça e a barba de Arão escorre. Não é de baixo para cima não. Tem gente, apóstolo, aqui dentro, está fora da onda. Ei, talvez você está fazendo as coisas. Pastor Paulinho, você vê o pastor Paulinho frutificando lá em Unamar. Você acha que é o pastor Paulinho. Não sabe de nada, não. Pastor Paulinho é uma benção. Mas você sabe por causa de que facilita lá em Unamar o trabalho dele? É quando ele é um com a paternidade dele. Ele começa a surfar na mesma onda. O mesmo avivamento que pega aqui está pegando lá. É assim que vai. Eu vejo células de pessoas que vão frutificando, pessoas que vão discipulando, que vão dando fruto, que vão gerando filhos para Deus. O que essas pessoas têm de diferente? Elas não têm nada, simplesmente elas decidiram estar debaixo da onda. Elas decidiram ser levadas por essa onda do Espírito. Há uma onda do Espírito que quer salvar Rio das Ostras. Agora você precisa entender aonde é que você está. Você está dentro dessa onda ou você está fora dela? Uma coisa eu quero te dizer, irmão, se você está fora dessa onda, cuidado. Por que cuidado? Porque assim como foi nos dias de Enoque, eu preciso te alertar que o juízo de Deus também virá. Não se brinca com o evangelho. Diz a Bíblia em Gálatas capítulo 6, tudo que eu estou falando aqui, irmão, se você não anotou e quiser pesquisar, eu não estou falando nada de mim. Gálatas capítulo 6, verso 7, que diz que com Deus não se brinca. Aquilo que o homem ele planta, ele colhe. Deus está com pressa, Deus tem um avivamento, Deus tem vidas para salvar, mas antes precisa alinhar. Por quê? Tem o juízo de Deus que está para vir.
Agora, se é alinhamento, pastor, se tem um juízo de Deus que está por vir, Deus está com pressa na sua obra, há um propósito, o que Deus então quer alinhar? A primeira coisa que eu quero, para encerrar com você, a primeira coisa, você precisa estar alinhado com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está você com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Ei, irmãos, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu não quero deixar você para trás, não. Você vai junto conosco para a eternidade, amém ou não amém? Quem vai comigo aqui para a eternidade, que dá um glória? Mas alinha hoje aí. Como é que está a sua vida espiritual? Seja sincero com você mesmo. Como é que você está? Se hoje o Espírito Santo, se você tivesse a liberdade de dar ouvido a Ele hoje, Ele falando ao seu coração: filho, seja sincero. A adoração que eu quero e procuro nesse tempo, e a hora já chegou, é uma adoração em espírito e em verdade. Filho, seja sincero e em verdade. Como é que você está? Ele não está aqui pronto para condenar, e Ele não quer condenar, não é isso que Ele quer, não. Mas Ele quer hoje trazer um alinhamento para isso. Há algo que Ele quer realizar em nosso meio. Você tem fé para isso ou não? E hoje Ele está perguntando: filho, filha, como você está? Assim como Ele perguntou a Adão: Adão, aonde é que você está? Ele não perguntou a Adão o que ele fez. Ele não perguntou a Adão o que ele fez. Ele sabia o que Adão tinha feito. Sabia ou não? Ele também não está perguntando o que você tem feito. Você acha que Ele sabe ou não? Mas hoje a pergunta do Espírito Santo ao seu coração: filho, seja sincero em espírito e em verdade. Seja sincero com você mesmo. Como que você está? O segundo alinhamento que Deus quer trazer profeticamente, porque o juízo está vindo. Quando Matusalém morre, algo acontece. Agora, quando Jesus voltar, algo vai acontecer. Não é brincadeira. Deus está preparando a sua noiva que Ele tanto ama. Deus está preparando a sua noiva que Ele tanto ama. A segunda coisa para a gente alinhar: há uma onda. Olha para mim aqui. Há uma onda. Essa onda se envolve estar debaixo de uma autoridade. Essa onda se envolve estar debaixo daquilo que Deus separou para você. Você está debaixo dessa autoridade dessa casa aqui mesmo? Você concorda? Você é obediente mesmo ou não? Você quer ser levado pelo Espírito nessa onda, sim ou não? Segunda coisa que Deus quer alinhar, porque Ele tem pressa. Pastor, mas o senhor está pregando isso e eu estou alinhado, a minha vida está firme com Deus, eu estou juntinho com o meu apóstolo, eu estou firme na pegada. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Mas só que Deus está com pressa de alinhar toda a casa, porque o que Ele quer fazer é vir como uma onda e restaurar Rio das Ostras. Ele conta comigo, com você. Coloca de pé. Se alinha a essa casa, se alinha à paternidade dessa casa.